meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a cada um de vocês aí de casa que deixem o seu gostei e também se inscreva no nosso canal, porque assim vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Meta de like, 800 likes. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Renato, qual é a primeira notícia do dia? Olha só, galera, primeira notícia do dia não, primeira notícia deste vídeo. Vamos falar sobre Cleison, atacante de 27 anos de idade, que segundo o jornalista Thiago Fernandes estaria na mira do Cruzeiro. Olha só o que o Thiago Fernandes falou. O Cruzeiro iniciou conversas com o atacante Cleison. Conforme apurado pelo Goal, as tratativas com o atleta ainda são incipientes, mas ele pode reforçar a equipe depois da abertura da janela de transferências, que vai acontecer no dia 18 de julho. O que ele quer dizer com isso? Que as conversas ainda estão em estágio inicial. Não tem nada certo, não tem nada cravado sobre o Cleison poder ser reforço do Cruzeiro, mas é uma informação do Goal Brasil. Então, como ele trouxe essa informação, vamos fazer uma análise do Cleison, vamos pegar mais detalhes, porque aqui foi muito pouco, pra gente comentar. Olha só, eu pesquisei sobre o Cleison no Transfer Market e o contrato dele com o time da Arábia é de apenas 6 meses, ou seja, o vínculo dele se encerra agora. Ele assinou em janeiro e agora, no final deste mês, o vínculo dele vai se encerrar. Assim, ele pode assinar contrato com qualquer equipe. Para falar a verdade, ele já pode assinar o contrato. Mas livre no mercado, ele já vai poder assinar, jogar, treinar, começar tudo da maneira mais rápida possível. Para quem não sabe, o Cleison aqui no Brasil tem passagem por Ituano, Ponte Preta, Corinthians, Bahia, Cuiabá e que nesta temporada está no Al-Fassim, time da Arábia Saudita, onde ele fez apenas 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Para quem não sabe, lá na Arábia não tem o costume de ter muitos jogos, então não tem como o cara ficar tendo tantos jogos em 6 meses. Em 2021, ele estava no Cuiabá emprestado pelo Bahia, onde ele fez 39 jogos, 3 gols e 5 assistências. Em 2020, com a camisa do Bahia, ele fez 42 jogos, 3 gols e 3 assistências. Em 2019, com a camisa do Corinthians, ele fez 62 jogos, 7 gols e 10 assistências. Em 2018, 48 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2017, ele fez 29 jogos, 4 gols e 6 assistências. Pelos números do jogador, você percebe que o Cleison não é o cara do gol, não é o cara que tem aquele número, aquele histórico de números impressionantes. Bem longe disso. Mas quem já viu o Cleison sabe que ele tem potencial para ajudar. E quando se trata de uma Série B, na minha humilde opinião, é um bom reforço. É um cara ainda novo, 27 anos de idade, é um cara para uma posição carente que o Cruzeiro tem, mas Renato, o Cruzeiro já está negociando com o Bruno Rodrigues. Ok, se trazer os dois, melhor ainda, vai qualificar o nosso elenco cada vez mais e mais para este Campeonato Brasileiro Série B. O Cleison é um cara de beirada de campo, é um cara que gosta do 1 contra 1 e se ele estiver bem fisicamente, estiver com a moral, estiver com o psicológico bom, eu tenho certeza que ele pode ajudar o Cruzeiro. Eu já fiz recomendações do Cleison no nosso quadro De Olho no Mercado, onde eu vi o jogador como uma oportunidade, por se tratar de um cara barato, por se tratar de uma posição que o Cruzeiro precisa. Então, na minha opinião, é uma análise interessante. Por exemplo, o contrato Cleison oferece um contrato de apenas 6 meses até o final do ano. Se o Cleison for bem, a gente vai lá e renova o contrato dele. Se não, ele vai para outra equipe. Seria uma contratação sem riscos para o Cruzeiro. Então, tem que se pensar muito bem nesta possibilidade. Olha os lances do Cleison, eu acho que o Cleison pode agregar. É uma aposta? É uma aposta, mas o Cleison é um cara que poderia agregar conosco. Não é um cara que vem de boas, gigantes temporadas. Até por isso nós estamos contratando ele para um Campeonato Brasileiro Série B. Se você quer jogador com excepcionais números, você vai ver ele transferindo para times de Série A. Porque jogador que tem excelentes números, custa caro. E o Cruzeiro não está fazendo esse tipo de investimento. Nós estamos buscando jogadores onde a gente pode recuperar. Neto Moura, William Oliveira, Zé Ivaldo, nós pegamos ali o Lucas Oliveira, jogadores que hoje são titulares do Cruzeiro, são jogadores que foram recuperados. Nas suas equipes não eram destaques, o William Oliveira não era titular, o Neto Moura não foi bem no Sport quando teve a oportunidade, estava no Mirassol, aí você pega o Lucas Oliveira, não era titular no Atlético Goianiense, e aqui no Cruzeiro para a Série B são jogadores que estão dando muito certo.
Eu acredito que o Cleison possa se encaixar também nesta realidade. É como disse o Thiago Fernandes, é uma informação preliminar, é uma informação que está começando por agora. Ainda é cedo demais para falar se ele vai vir ou não, mas que há o interesse do Cruzeiro, nós não estamos cravando acerto, estamos falando do interesse do Cruzeiro, segundo o jornalista Thiago Fernandes. A próxima informação, sem dúvidas alguma, vai cair como uma pedrada para a nação celeste. Isso porque o zagueiro Paulo não pertence mais ao Cruzeiro. Uma informação que foi divulgada agora há pouco pelo jornalista Pedro Sepúlveda, onde ele fala que o zagueiro Paulo vai atuar pelo Porto de Portugal, mais precisamente pela equipe B do Porto. Renato, o que você tem a falar sobre isso, galera? A única coisa que eu lamento é que o Paulo não tinha oportunidades no Cruzeiro. Nem é por causa da saída em si do zagueiro Paulo, porque teve 2020, 2021 sofrendo com aqueles pé de rato que o Cruzeiro tinha aqui. Nem vou citar, o nome daquele zagueiro que fez um gol contra no Campeonato Brasileiro da temporada passada, enquanto o zagueiro Paulo não era utilizado com tamanho potencial que até o Porto e o Benfica de Portugal brigam pela sua contratação. A informação que chega do jornalista é de que praticamente o valor ali vai ser passado ao Cruzeiro não deve ser muito alto, uma coisa que não nos surpreende. A única coisa boa é de que o Cruzeiro vai manter 50% do passe do jogador. Por que, Renato, é uma coisa boa? Porque o Porto é um vendedor nato no futebol europeu. Quando o time da Inglaterra, Espanha e Itália querem um jogador em Portugal, eles já vão direto no Porto. Então, se ele estiver jogando bem no Porto, é uma chance enorme do Cruzeiro conseguir uma grande venda com o atleta no futuro. A nossa expectativa é que ele seja vendido, que ele jogue e consiga trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro daqui a algumas temporadas. Informação que pegou toda a nação de surpresa, e eu desejo ao Paulo tudo de bom na tua carreira. Eu só lamento, Paulo, que você não recebeu oportunidade aqui na Toca da Raposa, porque nós sabemos do seu potencial, sabemos da sua qualidade, não entendemos o porquê de 2020 e 2021 você não ter sido utilizado. 2022 continua sem ser utilizado. Muitas vezes nas categorias de base ele tem mais destaque, tem hora que ele nem treina no time principal do Cruzeiro. Então por isso não fico triste com a saída do Paulo, eu fico triste por ele não ter tido a oportunidade, por ele não ter conseguido atingir 100% do teu potencial, porque é um baita de um zagueiro, canhoto, tem muito ainda para jogar neste mundão afora. Então, Paulo, toda sorte do mundo para você. Com certeza lamentamos por você não ter tido tempo dentro de campo. Agora que você jogue muita bola no Porto e que você consiga trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro. Esta negociação pode até dar um pouquinho de dinheiro para o Cruzeiro, uma mixaria de dinheiro para o Cruzeiro. Mas o foco mesmo é nos 50% que o Cruzeiro manteve e pode ter no futuro uma retribuição deste valor. Agora, a contratação que me empolgou sem dúvida alguma foi do Bruno Rodrigues, jogador que tem um certo destaque nas últimas temporadas, como eu falei para vocês. No primeiro vídeo do dia, ele fez 40 jogos pelo Famalicão, 8 gols e 4 assistências. Eu vi uma galera reclamando, falando que não são números bons. Galera, Bruno Rodrigues não é centroavante, ele não é o cara da área, é um cara de beirada de campo. Imagina tipo um Ayrton, só que com porte físico melhor. É tipo o Bruno Rodrigues. Na minha opinião, seria uma excelente contratação. Só para você ter ideia, em 2020 pela Ponte Preta ele fez 47 jogos, 11 gols e 11 assistências. Excepcional. Para a Série B tá de ótimo tamanho. E a informação que nós temos atualizada para vocês vem do pessoal da Rádio Itatiaia, do jornalista Guilherme Pio e também Emerson Parcieri, onde eles falam de uma reunião que o Cruzeiro vai ter com os representantes do jogador. Isso mesmo, olha só a informação que foi dada pelo jornalista Guilherme Pio. Haverá nos próximos dias uma reunião entre o empresário do jogador e os dirigentes da Tombense, o clube que detém os direitos do atacante, para a definição do futuro de Bruno Rodrigues. O Cruzeiro é uma possibilidade sim. Informação do jornalista Guilherme Pio e Emerson Parcieri da Rádio Itatiaia. Se estes dois falaram, eu acredito. São dois jornalistas que têm credibilidade no cenário nacional. Já falei antes e volto a repetir. Para a Série B, Bruno Rodrigues é um excelente reforço. E quando eu olho outra matéria agora do Globoesporte.com, que entrou em contato com os dirigentes da Tombense,
falam assim, que tem interesse de fora do Brasil, que tem interesse da primeira divisão e que tem interesse do Cruzeiro. Ou seja, ele vai ter muitas possibilidades. É um cara que tem mercado e o Cruzeiro vai ter concorrência. Mas eu falo para vocês, meu amigo, o Cruzeiro é uma oportunidade para muitos jogadores. Uma oportunidade grande, uma oportunidade forte. Por que você fala isso, Renato? 3 motivos. Gestão eficiente, responsável. O clima do Cruzeiro está muito bom pela sua gestão. Segundo, torcida. Todo jogo é 40, 50, 60 mil. Qualquer jogador no cenário nacional sonha em jogar em uma equipe de uma grandeza como a do Cruzeiro. Ah, você pode ir ali para a primeira divisão, disputar em equipes da parte de baixo da tabela. Mas a gente sabe que isso que o Cruzeiro vive é o momento. Este momento está passando. Vamos voltar à primeira divisão. Cruzeiro é uma oportunidade claríssima. Terceiro motivo, não é só o Cruzeiro, é o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Qualquer jogador que queira uma oportunidade vai querer jogar no Cruzeiro. Ele só teve a oportunidade de jogar em uma equipe de tamanha expressão, foi no São Paulo, onde ele não conseguiu ter sequência na temporada passada. No Famalicão ele foi bem, na Ponte Preta ele foi bem, teve passagem pelas categorias de base do Atlético Paranaense. Agora ele tem a oportunidade de vestir uma camisa de muito peso. É pesada demais essa camisa e eu tenho certeza que isso vai pesar na escolha. Pode ir para fora do Brasil, pode ir para a primeira divisão, mas o Cruzeiro não fica para trás. Torna-se uma oportunidade muito grande para o Bruno Rodrigues. Agora eu vou trazer 2 informações em um só bloco aqui no nosso canal. Primeiro, Steven Plaza. A gente falou aqui com vocês sobre uma informação que tinha sido divulgada lá no Equador sobre a possibilidade de Steven Plaza se tornar reforço do Cruzeiro. Uma informação que a gente falou há uns 2 dias atrás. E eu falei para vocês, galera, é uma informação que vem do Equador. Eu particularmente não gostaria desta contratação. E agora a gente vamos esperar uma fonte de mais confiança. Super Esportes, Globo Esporte, Samuel Venâncio, Rádio Tatiaia. Vamos esperar essa galera fazer as suas apurações para ter uma definição mais certa. Por quê? Porque o Steven Plaza não é um jogador interessante para o Cruzeiro. Ele está tentando se recuperar no mundo do futebol. Não me interessa essa contratação. E quando o Samuel Venâncio fez essa apuração, descartou totalmente a possibilidade, falando que o Cruzeiro não tem interesse na contratação do Steven Plaza, jogador que pertence ao Real Valladolid. Agora, outra informação que foi dada pelo Samuel Venâncio foi sobre a venda do Matheus Pereira. Eu falei para vocês, quem tem o ouvido bom, escutou. Olha só, torcedores.com falou que a venda de Matheus Pereira seria por 3 milhões de euros. E eu falei para vocês assim, galera, é uma notícia muito boa. Tão boa que chega a ser difícil de acreditar. Porque 3 milhões de euros para um cara que está no Guarani, na minha opinião, é uma excelente venda. E o Cruzeiro mantendo 40% dos direitos econômicos, cara, é uma coisa difícil de acreditar. E eu falei, se acontecer, vai ser ótimo para o Cruzeiro. Se não acontecer, a gente vai simplesmente falar, olha, a gente explicou aqui para vocês que era melhor esperar o Samuel, o Super Esportes, o Globo Esporte, porque a fonte é o torcedores.com, é conhecido no Brasil todo, tem credibilidade, mas é melhor esperar uma fonte de mais confiança antes da gente cravar a possível saída do Matheus Pereira. E o Samuel Venâncio falou que não tem nada no momento, que o Matheus Pereira não deve sair do Guarani, não por esta proposta. Agora, como ele falou, olha, tem a possibilidade de sair? Tem, só se for em definitivo. Por empréstimo não tem essa possibilidade. Matheus Pereira, por enquanto, continua no Guarani. É uma informação que a gente divulgou ontem, chegou também no ouvido do Samuel e ele conseguiu as suas apurações, tirando todas as dúvidas da torcida do Cruzeiro. Galera, você aí de casa gostou do nosso vídeo? Gostou do nosso conteúdo? Então deixa o seu gostei, porque a sua participação é sempre muito importante. Um grande abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fui!